Terapia Social, esta semana traz-vos os americanos. Um tema complexo E controverso, mas que vai certamente fazer com que menos gente nos continue a ouvir. ou talvez não, Tiago, ou talvez não. Eu sou o otimista da relação. Os americanos é o tema desta semana de Terapia Social. Até já. Até já! Terapia Social. Um podcast semanal sobre coisas. Coisas e quarentena. Porque estamos todos de quarentena. Eu chamo-lhe simpática e romanticamente prisão domiciliária. Terapia Semanal. Um podcast simpático e romântico junto à sua orelha. Olá Paulo, então, estás bom? Olá Tiago, eu espero que o meu som, eu ouvi a última gravação, eu espero que o meu som esteja melhor. Certamente, eu estou a ouvir muito bem neste momento. Tu estás a ouvir muito bem, mas o som estava um bocadinho alterado, mas a questão aqui é que estamos aqui novamente para uma terapia social. Sim. E tu estás sempre a dizer e tal, não te comprometas com números dos episódios, não. Este eu acho que é um episódio festivo, não é? Porque é o 10º episódio. Se tu dizes, eu não fui buscar notas, mas eu já me soltei dos números. Eu que sou gajo dos números, soltou-se dos números. Se calhar é um nono, se calhar enganei-me. Não, é um nono episódio. Percebes porque é que eu não me comprometo? Assim não faz. Podias ter evitado este momento, também não és nada camarada, mas pronto. Tudo bem. Eu também é bom isso. Mas pode ser o 10º. Gravados são para aí 35, portanto... Está bem, não estragues a magia. Não, este é o 9º episódio e é um episódio que, pronto, é o 9º, ou seja, algo que começou por ser apenas uma ideia, falada se calhar há mais de um ano, eu não tenho noção, mas foi há mais de um ano, garantidamente, que nós conversámos, passado um ano arrancámos e agora estamos no 9º episódio. Sim, já passou um trimestre, portanto já é mais de um ano. Bem mais de um ano. Tudo bem, mas é palminhas. Porque é trabalho feito e hoje o tema aliás, vamos fazer terapia social a quem, Tiago? Eu vou fazer terapia social a ti e a quem nos ouve. Tu vais fazer a mim e a quem nos ouve. Mas a terapia será sobre americanos. Americanos? Sim. O que é que tu achas dos americanos? Dos norte-americanos ou dos sul-americanos? Estar a madear o tema, não é? É curioso que quando o tema americano surgiu, o Américo Vespúcio, não é? Sabes quem foi? Oh diabo, já me estás a envergonhar, ainda agora começamos? Não faço ideia quem foi. Mas tu vais-me explicar. A América chama-se América porque houve um espanhol, salvo erro, o Américo Vespúcio, que foi o primeiro a chegar lá. A sério? Sim, e por isso é que chama América. E porque ele era Américo, o Vespúcio não aproveitaram porque provavelmente rima com propúcio e não acharam conveniente mesmo na altura da Inquisição, não é? Mas é curioso, isto só para ligar aqui, que é curioso, quando falámos em americanos, o cérebro foi automaticamente para a América do Norte e esquecemos dos pobres, não é? Para os, dito pelos linguistas, para os estadunidenses. Estadunidenses, agora mordi-me aqui. Por isso é que a gente lhes chama americanos. Não faz brasileiro para mim que me confunde. Os americanos, para o português simples e comum que está a ouvir este podcast, são os americanos, a América, USA, não é? Yeah. E o que é que tu achas deles? Era a pergunta. Assim logo a começar, olha... assim à bruta. Eu acho que eles só têm... Quer dizer, têm alguns defeitos, mas aquilo que eu acho que é o principal defeito que os americanos têm é acharem que são demasiado americanos. Ok, eu acho que o teu principal defeito é o defeito da humanidade, é achar cenas. Porque dentro dos americanos há tanta gente, não é? Sim, é verdade. E mas essa eles têm... parte gira.
têm muita mania que são americanos, pá, e tem muito aquela onda de serem americanos e os filmes são todos sobre a América e... São arrogantes, sem dúvida, e eu acho que são arrogantes porque eles, olha lá para Portugal, 900 anos de história, não é? Estamos aqui em 2143, faremos um milénio, estaremos cá com o nosso podcast perpetuado, alguns digitalmente, para presenciar um momento. Sim, com os nossos netos, para aí. Centro da humanidade não, ainda em 2143 já deve haver para aí 20 gerações, ou 10, ou o que seja. Não, a questão dos americanos, e agora varreu-se-me. Porque estavas a falar da história que eles têm, de nós termos a história que temos. Sim, não. Portugal tem 900 anos e os Estados Unidos têm 200. Eles estão se calhar numa juventude inquieta ainda. Eu às vezes faço esta brincadeira com as religiões, não é? O judaísmo está tranquilo, minimamente tranquilo, o cristianismo ainda está um bocadinho, é adulto, digamos assim, e o islamismo, os muçulmanos, que é uma religião muito mais nova, ainda estão na fase da Inquisição comparativamente com a Igreja Católica, com os mártires e com o Daesh. Os americanos é uma nação jovem, como todos os jovens são, não é? E interessante como todos os jovens são. Eu vou contigo, sim. Eu acho que lá está, para quem tem tão pouca história e para quem tem tão pouca idade, acho que eles têm demasiado peito feito. Ou se calhar tem que ver com a tal fase da adolescência, aquela fase parva de quem é demasiado jovem. É demasiado poder também, não é? Esse é que é o problema, percebes? É que normalmente nós nos adolescentes tentamos controlar o poder que eles têm e tentamos de alguma maneira equilibrar as coisas. Sendo os Estados Unidos um adolescente em erupção e com o poder que entretanto eles foram conquistando, não se sabe muito bem como, isso preocupa um bocadinho mais e deve preocupar o planeta inteiro. Mas de resto, sim, encaixa bastante bem no modelo de serem jovens, terem aquela mania de que sabem tudo. E a parvoíce associada também, que também faz parte. Eu estou agora a tomar aqui uma nota para fazermos uma terapia no final do episódio, porque de facto, que terapia é que nós vamos aconselhar aos nossos ouvintes quando estiverem preocupados com os americanos? Não é? Porque tu disseste bem, aqueles cabrões de vez em quando preocupam-nos e muito, não é? E é algo tão longe que nós não controlamos, portanto fica aqui a nota e eu no final volto aqui. Neste momento a coisa está um bocadinho mais controlada porque parece que não há voos da América para a Europa, portanto, menos nesta altura, porque falando então na era Covid, que é a era que nós estamos a atravessar agora, para quem nos estiver a ouvir em 2035, nós gravamos este episódio em plena era Corona e quando os números ainda estavam a subir. No outbreak, não é? Exatamente. E nesta altura nós temos os números dos Estados Unidos a subirem vertiginosamente, porque alguém não levou a sério e ainda brincou com a situação. E é irresponsável, quem está à frente do país nesta altura é alguém francamente irresponsável. Senhoras e senhores ouvintes, nos próximos minutos vamos atacar Donald Trump. Eu queria ver se não tinha que usar o nome do senhor, mas pronto. Calma, estamos num podcast que ninguém ouve, ninguém se faz mal. Não, mas basicamente o problema passa um bocado por aí e nesta altura temos os Estados Unidos, America First, não é? E está first em infectados, qualquer dia está first em mortos, qualquer dia está first em uma série de outras coisas, mas nenhuma delas positiva. E a única coisa que me descansa, lá está, é enquanto não abrirem os voos que vêm dos Estados Unidos para a Europa, e mais especificamente para Portugal, não é? Que é aqui que eu estou. Mas é um mal que neste momento tem que ser lidado apenas internamente, o que já é mal o suficiente, porque eu acredito que haja muitos estadunidenses falta uma palavra bons, não é? Não é inofensivos, inocentes que vão ser apanhados por toda esta cambalhota que o mundo inteiro está a dar.
Haverá lá gente boa. Eu acho que no meu caso concreto, a minha relação com os americanos, entre aspas, ou com a América, ou com o American Dream, ou o que seja, eu recordo-me quando eu era pequeno, não é? Quando tinha pai 7, 8, 9, 10, se calhar até aos 12, 13 anos, eu devorava os filmes que via na televisão e tinha um registro do produtor, escrevia o produtor, o realizador, os atores principais e tirava recortes de revistas e tinha um fascínio enorme pela América. Ainda quero, e o ainda é verdadeiro, ainda quero percorrer a estrada de 66 nos Estados Unidos. A sério? Sim, quero cheirar aquilo, sabes? Uma coisa é nós estarmos aqui a falar e dizer isto e aquilo, outra coisa é estar se calhar num carro e a passar por lá e a ver as pessoas, e eu acho que isso vai ser uma experiência boa e vai acontecer. Mas curiosamente o meu fascínio pelos americanos foi decrescendo à medida que eu fui crescendo, não é? É um pouco por aí. E aqui, acredito. E eu olho agora como uma, como eles chamam, como Nova Iorque, como melting pot, não é? Mas o continente, os Estados Unidos é uma panela onde cabe tudo. É uma espécie de caldo da pedra fudido. Sabes que eu olho para os Estados Unidos, eu estou contigo, também gostava de fazer a Estrada 66 e acho que tem muito para ver. Por outro lado, eu comparo um bocado os Estados Unidos, nesta altura da minha vida, da mesma maneira como às tantas comparei o Japão. Eu durante muito tempo ambicionava ir ao Japão, conhecer o Japão, porque acho que aquilo deve ser também uma coisa muito, muito especial. O problema é que específica também. Exatamente. E a situação é que eu comecei a arranjar outras prioridades e comecei a deixar mais para baixo a prioridade de ir ao Japão, até porque ir ao Japão não é propriamente, tu não vais ao Japão com 2 tostões e nem vais ao Japão com 2 dias, tens que ir com algum tempo, até porque parte do tempo tu vais perdê-lo dentro de um cilindro metálico. E tens que pôr fita cola nos olhos para passar despercebido. Pronto, pronto, vem a piadola. Pá, não me distrates, por favor, que eu estou de quarentena. Mas eu tenho nesta altura aos Estados Unidos mais ou menos a mesma linha de conta, ou seja, sim senhor, gostava de lá ir, mas o problema é que tenho outras prioridades. É um pouco por aí, E se fosses à América, o que é que ias fazer? Pá, provavelmente uma das ambições era fazer isso, era fazer o Coast to Coast, porque apesar de achar que é extremamente cansativo, acho que é a melhor maneira que tu tens, porque é extremamente injusto. A América, os Estados Unidos, para ser mais rigoroso, os Estados Unidos é um conjunto de não sei quantos estados que nem os estadunidenses sabem quantos são, nem os nomes deles todos. Deram o poder ao povo, lixaram tudo, não é? É curioso. Pronto, é um bocado isso. E tu arriscas-te, se voares para o estado A ou se voares para o estado B, vais ver uns Estados Unidos completamente diferentes. Pelo menos essa é a minha convicção. Portanto, a fazer os Estados Unidos e a conseguir extrair de lá uma opinião sobre os Estados Unidos, eu acho que o mais justo é fazeres um coast to coast, ou pelo menos fazeres ali um périplo por vários estados, para conseguires trazer uma amostra mais ou menos fidedigna daquilo que são os americanos. E além da Estátua da Liberdade, o que é que tu gostas na América? O que é que eu gosto na América? Deve haver qualquer coisa boa, não é? Deve haver qualquer coisa que esteja aí plantada. Gosto dos filmes, pá. Os gajos fazem filmes que me entretêm. Olha lá, que arrogância! Não te ensinam nada, só te entretém. Acima de tudo, um filme serve para. Tu queres que alguma coisa te ensine, tu vês um documentário. Eventualmente cinema, não necessariamente. Eu acho que tu podes aprender com todos os filmes, até na animação, mas no cinema, qual é que é o teu filme americano de referência? Claro que eu não te vou pôr a falar de cinema sul-coreano, senão nunca mais saímos daqui, está para aí 10 episódios. Sim. Exatamente, o meu conhecimento é vasto. Mas, não, olhando por exemplo para o primeiro, este não é o filme que marca a minha vida, atenção, não começa a olhar para mim de lado, mas lembrei-me, quando tu falas em um filme que te ensina coisas, olhando por exemplo para o 7 Pecados Mortais. Ok. Pensava que eram 6.
É um filme. Não, é um filme giro para te entreter. Foi instintiva. Não, porque eu vi o filme até ao fim, portanto o sétimo está lá disfarçado no fim. Sim. Para ti aquilo é banalidade, não é? O gajo que acorda uma tia, foda-se, não eram 6, meu. É só. Aquele filme para ti é só mais uma quarta-feira, não é? Mas não, é como digo, é um bom filme, entretém, até te faz pensar, acredito que sim, alguns filmes até te fazem pensar, olhando mais para, por exemplo, aquele filme muito idolatrado pela geekalhada que é o Matrix. Obriga-te a pensar. Agora, o que é que aquilo te ensina? Não te ensina grande coisa, entretém-te e de vez em quando até podes ter aqui um pensamento ou outro um bocadinho mais sim, mais profundo. Eu acho que se calhar nós estamos a usar o verbo errado. Permite-me esta correção, Tiago. Acredito que sim. Eu acho que o que é, e é tudo uma questão de palavras, mas as palavras são importantes. O que é que o filme te ensina? Isso é uma postura egocêntrica e de gajo que está a mandar. Eu vou-te ensinar. Não. A questão toda é só uma e deixa o livre-arbítrio a cada um de nós. O que é que tu consegues aprender com o filme? E há filmes em que a gente que entretém e que nós aprendemos alguma coisa, há filmes que nos entretêm, ponto. Não é? É um bocadinho por aí. Eu já escrevi mais de meia dúzia de guiões e é curioso que passei dos poemas e das letras de canções e dos contos para os guiões quando vi um filme americano, mas aquele americano puro e duro, não é? Portanto, entre aspas, aquele imaginário americano do bandido que tem que sobreviver ali num espaço que depois que foi o Cães Danados do Tarantino. Logo seguido depois do Pulp Fiction. Falaste sobre ele no episódio anterior. Sim, mas não recitei o monólogo do Samuel L. Jackson que decorei de Pat of the Righteous Man. Não vou continuar. Ficará para outro episódio que é para tu me lembrares. Já falaste disto aqui noutro episódio que basicamente é um must. Nós podíamos fazer aqui uma espécie de blooper de episódio a episódio que é o Tiago a lembrar ao Paulo. Já falaste nisso, ok, está bem. Mas podes falar sobre o Pulp Fiction porque esse eu lembro um bocadinho melhor. Não, mas eu acho que esse imaginário americano atrai, apesar de na realidade não ser bom, não é? Portanto, é aquela atração está longe, está na América, aquilo acontece lá. O problema são as falsas expectativas, percebes? É que eu acho que é muito fácil atrair. O problema são as falsas expectativas. É que as pessoas acham que aquilo acontece a toda a gente. As pessoas veem e acham que aquilo pode ser a história delas e muita gente entra lá e fica desiludida. É um bocado como eu aprendi uma coisa sobre o desporto e a competição, que é quando entras numa competição só há uma pessoa que ganha, os outros perdem todos. E ali é um bocado a mesma coisa. Não, calma. Tu levantaste aqui uma questão pertinente. Tu aprendeste isso, certo? E agora vamos não foi num filme, atenção. Não, aprendeste. É mais pujante do que se for num filme. A minha questão é, e aí vou alterar aqui os pratos da balança novamente. Há pouco alterei do verbo ensinar para aprender, agora faço a inversão do aprender para ensinar. Quem é que te ensinou isso? Tens noção que alguém te ensinou isso? Foi o meu percurso no desporto, e quando comecei a trabalhar com crianças e a ensinar crianças, e quando tive que explicar aos pais das minhas crianças porque é que eu não as levava à competição, porque os pais das crianças queriam ir para o churrasco ao fim de semana a dizer o meu filho ganhou mais uma medalha, ganhou mais um diploma, e eu tive que explicar aos pais dessas crianças porque é que a opção, e não era uma opção só minha, era uma opção minha e de quem trabalhava comigo na altura, portanto nós tínhamos todos a mesma opinião, é que de facto é muito giro fazer uma competição, é muito giro para a criança que leva a medalha ou a taça para casa, mas é muito pouco giro para todos os outros, e é X-1, as crianças que saem dali a chorar porque não ganharam, que são todas. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Era um desporto individual ou coletivo? Isso faz a diferença na nossa conversa? Individual. Ok, um desporto individual é um desporto individual, não é? Exatamente. No entanto, no caso dos desportos coletivos, eu acho que houve aqui o espaço de manobra também é outro, não é? Mas não me recordo, mas acho que salvo erro foi no Estoril Praia, em que no desporto coletivo, no futebol, o esquema nos infantis, benjamins, o que seja, essas categorias todas que há, é
toda a gente joga ao mesmo tempo, ou seja, dão oportunidades iguais sem filtrar logo os níveis, digamos assim, de raiz, não é? Para não estimular essa competitividade e para dar espaço de manobra a todos. No desporto individual é diferente e sim, eu acho que eu discordo de ti. Discordo de ti de uma forma muito básica, que é: tu nunca perdes, tu aprendes. O perder é colocar uma carga emocional no resultado. Depende da tua idade, pá. Não, isto acontece em todas as idades, não é? Não depende da minha, não é? Há crianças a chorar porque não ganham, há adultos a partir cenas porque não ganham. Faz parte, é humano. Mas se calhar eu prefiro, não estou a tirar a razão de todo, mas prefiro olhar para as coisas de uma perspectiva mais positivista. Nem é otimista, é positivista. Se eu perdi, aprendo. E isso era importante passar sempre para fora, acho eu. Eu percebo, mas os miúdos são muito mais imediatos do que isso. Pelo menos quando eu falo de miúdos, estou a falar de miúdos com 6 anos, 7 anos, em que é muito difícil tu passares essa parte. Eu vou dar um exemplo aqui concreto e vou-te partilhar aqui uma experiência pessoal. Eu tenho um filho que tem 21 anos agora e portanto, se tem 21 agora, quando ele tinha 6, ajuda-me aí na matemática. Tinhas tu 14, pá, aí sim. Eu 14, estás pior do que eu. Não, foi algo, sei lá, foi algo em 2004 talvez, 2004 ou 2005. Ele é bem parecido e a mãe dele falou: ok, sai a mãe, vamos lá, diz? Sai, portanto, à mãe. Alexandre, depois cortas este comentário porque não corresponde à realidade. Porque surgiu, acabámos por inscrevê-lo num curso de algum tempo de modelo. Ele fez uma ou duas passagens, depois fez um anúncio e não sei o quê. Mas eu recordo-me que na competição final, quando houve pessoas que perderam, e obviamente o meu filho não ganhou, ficou para aí em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, ou não foi dos destacados, estava toda a gente a chorar, menos o meu filho. E o meu filho estava a olhar para mim e pensar assim: mas foda-se, porque é que eles estão a chorar? O que é que se passa aqui? E acho que é um bocadinho isso. Acho que a vida é só uma experiência, portanto, e quanto mais agradável for, melhor. É um bocadinho por aí. Claro que o nosso lado humano da competitividade vem ao de cima, né? Porque queremos todos sobreviver. Eu lá está, porque fui estimulado desde muito cedo a não fazer a ter esse tipo de espírito competitivo e de reagir negativamente à derrota, não é? Exatamente, nunca senti na pele. Agora, vi acontecer muitas vezes e vi provocar muita infelicidade quando essas situações de competição e de fracasso, porque na prática é um fracasso, não é? E dou-te completamente razão, porque acho que o fracasso pode ser uma ótima altura para tu aprenderes. O problema é que nem toda a gente consegue ter maturidade suficiente para aprender nessa altura de fracasso. Olha, agora passa por aí. Sem dúvida, agora ocorreu-me a primeira terapia do dia. Então vá, manda. Tudo se resume a uma palavra. Eu estava a vir mais atrás, não é? Porque tu estavas no fracasso, não é? Sim. Eu estava a ver, ok, o fracasso já foi quando toda a porcaria aconteceu, não é? Daí já não adianta. Eu estava-te a falar antes, mesmo que o fracasso seja inevitável, o que é evitável? É a tua expectativa. E é isso que lixa as pessoas. E eu, grande formação de stand-up comedy, deparo-me quando encontro as pessoas com isso. Toda a gente, ou quase toda a gente, tem uma expectativa maior do que aquela que realmente deve ter. E agora estou aqui a ser um bocadinho Deus, não é? Concordo. E voltando aqui ao tema, não é? Isto é sempre uma chatice. A gente dá um tema e depois andamos sempre a escorregar. Não, nós temos que dizer americanos de 3 em 3 minutos e estamos dentro do tema. Que é para não nos esquecermos. Agora, voltando a falar nos nossos amigos americanos, o grande problema é que as expectativas deles, acho eu, que são sempre muito altas e são sempre muito empoladas pelo tal também. Há ali alguma espécie de lavagem cerebral também que os faz acreditar em coisas que
para eles muitas vezes são inatingíveis, mas que eles só descobrem depois, lá está, só descobrem no pós, não descobrem ninguém os avisa antes, mas faz com que eles entrem nas coisas com umas expectativas sempre muito, muito altas. Isso torna-se irritante, lá está a tal arrogância que tu falavas há pouco, mas torna-os seres, na maior parte das vezes. Eu conheço alguns que são adoráveis, atenção, conheço alguns exemplares adoráveis. O problema é que são pouquinhos, porque eu conheço um monte de outros que são de facto seres, eu vou-lhes chamar exóticos. Eu quando não me apetece ser chato, não me gosto de falar em exotismo. Eu acho que há de tudo. Eu acho que daqueles americanos que eu já conheci, eu acho que dividiria aqui em 3 categorias: os exóticos, de facto, ou os excêntricos, os americanos, aqueles americanos que tu trocas algumas palavras e percebes, fuck, este é americano, não vale a pena, né? E os americanos normais. Há americanos que têm uma certa dor, e quando falam com europeus, uma certa dor de ser americanos, certo? Não direi vergonha, mas uma certa, ok, a gente vive lá, aquilo não dá para partir, entre aspas, mas por isso é que eu acho que os americanos são como, agora podemos enquadrar aqui um momento musical. Se quiseres, o que é que tu queres sugerir? Estava aquela canção do Sting, não é? Mas vais tu cantar um bocadinho? Não, eu posso tentar cantar. Na altura da Guerra Fria havia tens de cantar desafinado, que é para não nos bloquearem o episódio. Não é na altura da Guerra Fria, que é uma coisa tipicamente americana, pois não? Quando é que nasceste? Depende, é para efeitos fiscais ou é para... Vai ser taxado se fores mais velho. Se calhar não. Eu sou de 78. 78, ok. Temos 8 anos de diferença, né? Uma geração. Exatamente. Então, quase uma geração. Não, meia geração. Nota-se em algumas coisas, notas nem então, tanto. o tema musical que eu vou falar, se calhar tu não associas diretamente, mas quando eu o ouvi, já consegui ouvir, e foi o tema do Sting. Foi em plena Guerra Fria, salvo erro, e foi... Canta um bocadinho. I hope the Russians love their children too, não é? Que era uma mensagem de esperança, a dizer, ok, eles estão do outro lado da cortina de ferro, estamos numa guerra fria, mas eles são humanos e amam os filhos deles como nós amamos os nossos. Esperamos, não é? Não, acho que russos pode ser um tema para um próximo programa, porque eu já trabalhei diretamente com russos, com vários russos, e durante algum tempo, e é a mesma merda que os americanos, desculpa que te diga. São diferentes, mas a arrogância está lá na mesma, é só uma arrogância mais fria e mais dura. Tu acabaste de dizer que os americanos são merda, é isso? Foi isso que eu percebi. Alexandre, depois edita, porque eu não quero problemas aqui com... eu acho que já toda a gente disse isso. Sim, sem dúvida. Não, é difícil. Lá está, porque tipo de facto há boas pessoas. Isto é um bocado como outros estereótipos. Eu não vou estar aqui a fazer uma lista, que é para não queimarmos já o nosso público todo. Deixa-me ser preconceituoso durante o podcast, porque eu durante o resto da minha vida tento portar-me normalmente. O problema é que isto fica gravado, pá, e o resto da tua vida normalmente não fica gravada. Até porque tu mesmo quando estás a gravar estás atrás das câmaras. Vou terminar com uma frase poética que é: se isto fica gravado é porque é a minha vida. Bora lá. Oh, tão bonito. Disseste vais terminar, quer dizer que acaba aqui já. Então vá, até à próxima. Não, há mais coisas para falar, temos que fazer terapia às pessoas, elas estão à espera. Pois é, mas pronto, mas tudo bem, então vá, já estamos a queimar os americanos esta semana, não é? Portanto, numa semana futura vamos queimar russos. Eu acho a seguir, que vamos poderá queimar ser quem? um tema interessante, né? Os russos também, mas tu não me disseste qual é que foi o filme da tua vida, ou o filme americano que te ensinou alguma coisa. Estávamos a falar e perdeste. Não, dei-te um exemplo de um filme que não me ensinou grande coisa, mas que me entreteve muito fixe, que foi o 7 Pecados Mortais. Sim, e fizemos a brincadeira com os 6 Pecados Mortais, e falaste no Matrix, sim. Eu acho... Mas posso-te falar, por exemplo, o último que eu vi chama-se, não sei se é a plataforma, se é o Buraco, não sei se já viste. Diz mais alguma coisa para eu ir buscar. Basicamente é um filme muito recente, ou pelo menos está muito nas bocas de toda a gente. Não sei se é porque toda a gente está em prisão domiciliária ou não, mas na prática o conceito daquilo é uma prisão vertical por andares, onde só existem 2 pessoas por piso. Ok. E
o momento alto do dia é uma plataforma cheia de comida. Sim. Que vai descendo e no piso 1 para, e quem está no piso 1 come aquilo que lhe apetece, e o que sobra passa para o piso 2, o que sobra passa para o piso 3, para o piso 4, para o piso 5 e por aí fora. E uma das grandes batalhas do filme é, se toda a gente comesse apenas aquilo que precisa, a plataforma chegava ao último andar ainda com comida suficiente para quem lá está. Mas na prática aquilo que acontece é que a partir de um certo nível as pessoas começam a acontecer as maiores desgraças do mundo, porque não só as pessoas de cima abusam, como não só depois de abusarem ainda cospem, ainda mijam eu vou tentar lembrar-me aqui mais ou menos de uma história que se enquadra aí. Deixa-me encontrar o nome do filme. Acho que é a plataforma em português. E nós vamos partilhar nas nossas redes sociais. Olha, boa. Momento de promoção, autopromoção, que nós estamos, que é como quem diz, Tiago? Nós estamos em terapiasocial.pt e lá temos uma árvore muito bonita, cheia de links para todos os sítios onde nós realmente estamos. Portanto, eu não sei de cor. Exatamente. Em português chama-se A Plataforma. É um filme de 2019. Estávamos a meio da promoção, Tiago. E estamos a falar das redes sociais, Terapia Social Podcast. Onde nós vamos partilhar a plataforma. Boa. Onde nós vamos partilhar informações sobre o tal filme que eu estive a falar agora. É um filme porque quem não tem estômago é complicado de ver, atenção. Eu acho que poderiam utilizar uma receita fácil, permite-me aqui a arrogância, se calhar americana, porque está dentro do tema. Por acaso, olha que não, doutor, olha que Estás não. A negar? O filme... O quê? Estou, porque o filme chama-se El Hoyo. Não, eu não estava a negar o filme. Não, mas não é uma receita americana, é um filme espanhol, é o que eu estava a querer dizer. Ok, tudo bem. Eu tenho que ouvir o que é que eu disse antes para perceber se tens razão ou não. Não vamos perder tempo com isso porque estamos a gravar em direto. Mas eu explico-te. Tu disseste-me é uma receita fácil e é uma receita americana. A receita pode ser fácil, mas não é americana. Ok, tudo bem, mas estás a falar... Quer dizer, a receita até pode ser americana, mas foi cozinhada por outros. Não, tu estás a falar da receita em si, não é? Da receita não, do cozinheiro. Estás a falar do cozinheiro, não da receita. Exatamente. Calma, descobrimos aqui o nosso drama. A questão aqui é que é uma receita fácil. Aquilo que tu acabaste de dizer é um pouco... E vou-te dizer, a minha opinião é que porem lá pessoas ou porem lá macacos era a mesma coisa. Ponto. E há uma história, há um estudo, agora também não tenho de memória onde é que eu li, onde é que eu vi sobre isso, mas já percebi essa informação de vários sítios minimamente fidedignos e acredito que seja verdade. Fizeram um estudo em que colocaram 5 macacos numa sala com um escadote e com um cacho de bananas em cima, logo acima do escadote. E cada vez que um macaco, tu és macaco, consegues-te imaginar? Estás fechado numa sala com mais 4 macacos. São os 5. Antes de avançar, já contaste esta história 2 vezes. Já, só em episódios. Fora, aqueles que foram para o ar ou aqueles que não. Também não tens a certeza. Atendendo a que já contaste 2 vezes, não sei se pelo menos um deles há de ter ido para o ar, cheira. Mas conta, eu acho que nós também mais distraídos. Tido comentários nas nossas redes a dizer, Paulo, estás-te a repetir, não é? Portanto, é um pouco por aí. se for essa a forma de nós chegarmos às pessoas, eu acho que pode ser. Mas eu acho que por lá pessoas ou macacos é a mesma coisa, portanto, porque é aí, quando se trata de sobrevivência, e é uma coisa boa no meio desta pandemia, é que não é algo tão catastrófico que se trata de sobrevivência. Eu acho que a parte boa da pandemia que estamos a viver é que desperta a humanidade, né? Portanto, essa é a parte boa. Mas sim, por lá pessoas ou macacos na plataforma é a mesma coisa. Os de baixo ficavam gordos, os de cima ficavam fodidos, basicamente. E agora eu estou com demasiados palavrões. O Alex consegue pôr piso ou não vale a pena? A gente tem isto declarado como um podcast com conteúdo explícito. Portanto, se achares que é exagero, podes pedir ao Alex. Não. Se não, é deixar ficar. Pronto, hoje estamos um bocadinho mais. Os ouvintes desculpam porque estão de quarentena, coitados. Nós. Estamos todos. Prisão domiciliária.
eu prefiro chamar-lhe prisão, e acho que é um termo, ainda assim, e atenção que eu já trabalhei com reclusos, mas de chamar prisão domiciliar a este momento até dá um ar mais de algum requinte. É um ar se calhar burocraticamente plausível. Que é uma não é? coisa, curiosamente, os americanos ainda não estão em prisão domiciliária. Mas os americanos nunca estão e estão ao mesmo tempo. Nova Iorque está em estado de alerta, há outros sítios onde estão em estado tranquilo, não é? Faz parte. Aquilo é tão diferente, tão longe, tão grande, que acaba por permitir essa diversidade, não é? Portanto, isso é bom. Pois não sei que te diga. Daqui a mais uma semana vamos ver onde é que está o top. Onde é que está o... Eles, America First. Essa parte está mais do que... Acho que dificilmente alguém vai apanhar os Estados Unidos. Despachem primeiro os americanos. Se a América morresse, sim, o que é que acontecia ao planeta? Haveria muita diferença? Certamente haveria diferença, porque quer se queira, quer não, tu precisas dos Estados Unidos e precisas da Rússia e precisas da China e precisas de Portugal também, para que isto ande mais ou menos equilibrado com o equilíbrio que tu conheces. São os Fantastic Four? Não, são os Fantásticos, os primeiros 4 que eu lembrei. Ok, boa. Os Fantásticos são os 200. Em quarto lugar, vou estar aqui, porque se algum dia, portanto, for necessário, eu dou uma palavra por ti. Não, o Tiago foi patriota naquela altura. No dia no episódio 9 do podcast. Isso, põe números nisto, que é para falhares outra vez. Se não for o 9 é porque o editor falhou, porque a gravação está a acontecer, não é? Mas aquilo que eu acho é, imagina que acabam os Estados Unidos, por mim tudo bem, acho que vivia bem com isso, naturalmente as coisas não ficavam iguais, mas de certeza que o mundo iria continuar e encontrar-se um novo equilíbrio. Sim, eu acho que isso não direi que seja uma fatalidade, mas direi que seja a normalidade, né? Ainda há pouco tempo partilhei no Facebook um excerto de stand-up comedy de George Carlin que diz isso. E qual deles? Do planeta Terra, né? O planeta está bem, vai sempre correr tudo bem para o planeta. Não se preocupem com o planeta, que o planeta está bem, vocês é que estão mal. É um pouco por aí. Pois. E é um pouco isso. Eu acho que sim, mas eu acho que se os americanos desaparecessem agora, perdia-se um certo fascínio, né? Eles fazem parte disto aqui, para todos os efeitos, se tu olhares para o planeta, acaba por se equilibrar também. Tens a Europa, que são os velhos, tens a Ásia, que são os férteis, né? Não só a nível da agricultura, mas a nível de outras coisas. Tens a África, que são os pobres, tens a América do Sul, que são os malucos, não é? E os gajos que andam lá sempre a sambar e a comer-se uns aos outros, e tens os Estados Unidos, que a gente nunca sabe o que é que vem dali, não é? Portanto, por acaso estava curioso para saber como é que tu ias catalogar. Os Estados Unidos é a surpresa. E depois há copycats em todo lado. Temos o Bolsonaro a copiar o Trump, né? Portanto, temos esse tipo de. Eu acho que, independentemente do nosso planeta estar nesta confusão e nesta mudança, né? Mais mudança e também confusão, mas mais mudança, eu acho que estamos bem uns para os outros, muito sinceramente. Acho que nos merecemos uns aos outros neste cabrão deste planeta. Aí estou contigo, aliás, é a opinião de outras pessoas, até que ponto eu vou fazer os possíveis para que isso não aconteça e andar a adiar ao máximo essa decisão. Até porque quando começas a ser pai e não sei o quê, começas a tentar preparar as coisas para os teus filhos e para deixares a coisa minimamente em condições e tal, mas até que ponto é que a humanidade não merece ser extinta, não é? Não, tu já imaginaste que pode ter havido dois dinossauros, agora filtrei-me. Há pouco a nossa conversa do explícito filtrei-me, mas pronto, não me vou filtrar porque estamos num podcast. Sim, chama-lhe dinossauros, podes chamar. Não era, o filtro não foi no dinossauros, que é uma cena que as crianças gostam, não é? Mas tu já imaginaste que sem filtros que se calhar houve dois cabrões, dois dinossauros que possam ter tido esta mesma conversa enquanto mastigavam alguma coisa antes de cair o asteroide? Sim, sem dúvida.
Acredito que sim, aliás, acho bastante possível. É demasiado egoísta tu achares duas Eu coisas. acho que não, Primeiro, Tiago, achares que foste a única. não há registros concretos que os dinossauros conversassem ou tivessem conversas desse tipo. Foi uma armadilha, caíste. Estou Não, mas quem é que te garante que eles têm a maneira de fazer esse tipo de registros? Eles podem pura e simplesmente não. Basta não terem Facebook e Instagram e metade das coisas que eles dizem não ficam registadas. Também é verdade. Eu estou a dizer que não há registros históricos, mas também não havia quem registasse. Exatamente. Portanto, há desculpa. E há um outro filme, queres falar sobre americanos e sobre filmes? Vamos eu falo entrar mais agora no universo do Jurassic Park. viste Continua, Tiago. filme. Qual Jurassic Park? Não sei se viste um filme do Schwarzenegger, que não é de todo o filme mais conhecido, mas é um filme que eu lembro-me perfeitamente de o ter visto no cinema. Foi uma péssima experiência para mim. Foi o Eraser. Já não vi, já tinha, aí já estava um bocadinho fora. Devo ter passado pelo Eraser, se calhar no Hollywood, num zapping qualquer. Talvez. Eu lembro-me de ter visto no cinema porque é um filme de ação, legendado, e que eu vi na primeira fila do cinema. Ou seja, para tentar ler as legendas, eu parecia que estava num jogo de ténis, com a cabeça para trás e para a frente, para trás e para a frente, para trás e para a frente. Portanto, lembro-me perfeitamente que foi uma péssima experiência para mim. Por outro lado, o filme, não sendo um filme espetacular, era exatamente sobre eliminar provas e rastros de pessoas. O Eraser era o apagador, portanto era basicamente a pessoa que ia. Acho que tinha que ver com... Eu não voltei a ver o filme, não sei se teve que ver com isso, com a experiência inicial, mas não voltei a ver o filme. Mas acho que tinha que ver com isso, ou seja, ao abrigo da proteção de testemunhas e não sei o quê, ele chegava lá e apagava tudo o que era rasto. Aliás, ele chegava a simular, se não me engano, mortes de pessoas que ele depois iria proteger no futuro. Portanto, a forma mais fácil de tu protegeres alguém é declarares o óbito dessa pessoa, que é para que mais ninguém vá à procura dela. Portanto, os dinossauros podiam ter o Schwarzenegger lá deles, o Eraser lá deles, que pode ter limpado. Mas acabaste por chegar ao Schwarzenegger dos dinossauros, que toda a gente está a imaginar que agora é um T-Rex super bombado e com uma voz grave a dizer. Um sotaque esquisito. Nós estão a usar o be-back e eles não percebem o que é que está a acontecer, não é? I'll be back. Exatamente. Bom, tivemos notícias que veio um asteroide para a semana. Portanto, esta semana vai estar aí o Schwarzenegger a limpar-nos a cena toda. Portanto, tentem não espalhar muita coisa. Pronto, foi mais ou menos isto lá no newsletter deles. Acho perfeitamente possível. Se calhar. Safaram-se as galinhas e os crocodilos, pronto, e já é bem bom. E algumas aranhas também que eu descobri no outro dia na televisão, que havia aranhas espécies de aranhas com 160 milhões de anos. Essas podem contar muita história. A certa é que elas não falam. E vão continuar. O que é que tu mudarias na América, Tiago? Olha, eu acho que a América tem um problema como tem a Espanha, sabes? Já estou aqui a mandar a bucha para mais uns. Estou a apontar um dos próximos episódios. Olha, primeiro tirava de lá os americanos todos e punha lá portugueses, pá. Não. Acho que a América ficava muito mais fixe com portugueses. Mas não é portugueses imigrantes que imigraram para lá, não. Portugueses mesmo. Então, e esse aí punhas onde? No Havaí? Esse punha. Mandavas numa nave. Para ficarem longe. Iam para a Lua, iam colonizar a Lua. Olha os nossos ouvintes de Newark, agora a ficarem incomodados. Esses não fazem parte. Esses são a zona cinzenta. Mas não, acho que acima de tudo tem que ver com isso. É muito complicado tu tirares as manias, ou tirares a arrogância, ou limpares essa parte. Portanto, se calhar o melhor era mesmo renovares a geração. E como só com uma geração não sabes... Sabes o que é que eu faria? Sim, mas uma geração demora 10 anos. Se eu tivesse uma varinha de condão e uma varinha mágica, varinha de condão, já não dizia esta palavra ou esta expressão? Quando é que tu ouviste isto a última vez? Varinha de condão. Não contes, fica para o próximo episódio, se calhar. Se eu tivesse uma varinha mágica da América, eu tirava só uma coisa, automaticamente. E depois sentava, comprava pipocas e ficava a ver. Tirava as armas. Se tu num estalo de dedos tirasse as armas dos Estados Unidos, achas que ele ficava habitável? Não, outro dia de manhã havia mais de metade do país que acordava com os tomates no chão. Aliás, não sabiam deles. Acredito que sim. E teriam que entrar aí
nós estamos numa quarentena, eles teriam que entrar numa quarentena um bocadinho diferente, que é a quarentena meio estúpida que eles têm pela atração das armas e do poder que as armas dão. Tens noção de em quantos estados é que as armas são, o acesso às armas é facilitado e é legal? Eu acho que é em todos, eventualmente estará limitado. Estou aqui a consultar agora o site do isto tudo, não é? Que acaba por estragar aqui um bocadinho. Às vezes nós estamos a ver o Gran Torino e a pensar, uau, que sentimento é que plano. O Clint Eastwood é defensor desta cena? Completamente, eu acho que ele está Achas no... que sim? Não tenho noção. NSA. National Rifle Association. NRA, exatamente. NRA. Sim, claro que é. O Clint Eastwood é um dos defensores, mas pronto, está velho, está um bocado... Olha, eu só pus Clint, NRA Clint, e não veio parar aqui um redneck qualquer, foi logo aqui ao... Sim, o Clint Eastwood Epá, será que não é? Não. Tem que ser pró-armas, que era o que eu estava a dizer. A gente logo que eu tenho ideia que a malta do espetáculo é muito contra, mas acredito que haja sempre... Mas eu acho que o Clint Eastwood não. Olha, já agora estamos aqui live, os nossos ouvintes neste momento também estarão a fazer... fogo-se... A sério? Tu consegues-me ajudar aí numa busca? Estamos aqui em plena busca, aqui em pleno podcast. Diz-me. O Clint Eastwood é pró... Eu sugeria... Não, ele é pró. Eu sugeria que pesquisasses por Clint Eastwood NRA e depois logo vês se ele é pró ou against. Não, ele é pró. Ele é pró, quase certeza, porque ele é citado aqui. Pois, tu também não me estás a ajudar, estás a jogar solitário, portanto, enquanto eu estou aqui a tentar perceber, não, mas eu vou assumir, olha, se o cliente, vamos continuar com o podcast, se o cliente achar que se sente incomodado por eu dizer que ele é a favor ele nos manda um mail do uso de armas, na boa, mas sim, é essa a noção que ele tem. Aliás, até te digo mais, se nós estamos a ser injustos com o Clint, ele que manda um e-mail e a gente traz cá o gajo a um próximo episódio para falar sobre a cena dele. Eu até falo inglês, se for preciso. Eu também, combinado. Com ele, é tranquilo. Estamos bem. É tranquilo. Mas a gente diz, make my day, yeah, motherfucker. Por acaso acho que o Clint Eastwood não diz palavrões. Não sei se no tempo do Dirty Harry não dizia. Não dizia, nos anos 70 não se podia dizer. Podiam matar as pessoas, mas não podiam dizer fake, não é? Pois não então, sei. quando beijavam, nos anos 60 não, nos Estados Unidos quando beijavam, e se calhar no resto do mundo, até no cinema até determinada altura, quando beijavam, uma das regras era os lábios estão juntos quando se juntam e estão juntos quando se separam, só para não se ver língua. Sim, era uma das regras de Hollywood até. Sério? Nos anos 60. Então falar de beijo técnico tem uma descrição assim tão... Isto não é propriamente um beijo técnico, eles podiam meter alguma língua lá no meio, mas quando se juntavam e quando se separavam, os planos tinham que mostrar os lábios juntos. Não havia abertura de boca no cinema americano, ou não houve até determinada altura. Eu acho que havia ouvintes nossos que não sabiam disso. Pois talvez. Olha, havia alguém que está a falar isto contigo e que não sabia. Pronto, e portanto vai haver gente a dormir mais descansada hoje. Sem dúvida. Até porque, à conta de um tema tão inofensivo como os americanos, tu deste aqui um parecer técnico muito bem fundamentado sobre uma arte que tu claramente dominas. O quê? A arte de beijar? A arte do cinema, meu caro. Que envolve também beijar em cinema, não é beijar de... Pronto, isso depois, a forma amadora como tu beijas não tem certamente que ver com a forma profissional como tu beijas. Está bem, Tiago, mas de qualquer modo, já que me estás a tratar por o meu caro, está na hora de fazermos terapia aos nossos caros ouvintes. Então vamos lá que é para fecharmos isto, que temos que ir salvar o mundo. Há aqui uma terapia que eu apontei de início, porque acho que é uma terapia importante, porque tu acabaste por expressar uma preocupação que eu acredito que seja transversal. De vez em quando, raramente ou várias vezes por dia, há alguns de nós que é o que fazer quando os nossos ouvintes ficam preocupados com os americanos e com a América. Quando nós estamos a olhar para notícias do Trump, sim, e nos preocupamos a pensar assim, aquele gajo vai lixar tudo, qual é que é a terapia? Aquelas bolas anti-stress, desligar a televisão, desligar a televisão e não pegar no telefone, porque às tantas desligas a televisão, pegas no telefone é pior ainda, não é?
Eu acho que a terapia nós estamos aqui à procura de uma terapia para o Trump, é o caminho que isto está a tomar, né? Sim, boa. Para o Trump, eutanásia não dá, tem que ser ele. Um autocarro acelerado também dava jeito. Não, eu acho que o Trump tem a terapia para o Trump é aquilo que nós precisamos cada vez mais, que é fé. Né? Café? E ter a noção. Eu por acaso ando a beber cada vez menos café, pá. Temos que encomendar café. Eu acho que a noção é que o Trump não dura para sempre, portanto ele vai acabar por desaparecer e as pessoas vão acabar por aprender. Portanto, a terapia para o Trump é esperar que passe. Paciência. É esperar que passe, é como aquele acne. Tens 15 anos, acordas de manhã com uma borbulha na ponta do nariz e dizes, o que é que eu faço isso? E alguém te diz assim, espera. E tu dizes, não consigo. Não, no Trump vamos ter que esperar mesmo. Está bem. Então olha, se calhar terminamos por aqui, não é? Esta foi a terapia social e o tema foram os... americanos. Os estadunidenses. Americanos. Até já.